Fala Brasil! Fala Portugal! Eu sou Renan Mafra. E eu, Michele Gregório, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma dúvida que muita gente que pensa em migrar pergunta pra gente. Preço de arrendamento. Tá caro? Tá barato? Tá em conta? Vocês vão saber logo depois da vinheta. Bom, pessoal, antes de começar esse vídeo tão esperado, já vamos pedir, se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, deixe seu like, ative o sininho das notificações e pode encher nossos vídeos de comentários. Quem tem comentado sabe que a gente tem respondido, a gente não deixa ninguém sem resposta. Aqui também tá passando nosso Instagram, tá bem? Fica à vontade, fala conosco também por lá. E para falar desse vídeo, é muito aguardado por vocês, né? Renan, Michele, como está o arrendamento aí? Só para tirar uma dúvida, né? Arrendamento que falamos aqui é o aluguel no Brasil. O preço de aluguel aqui é normal falar arrendamento. E é uma pergunta muito frequente hoje, né? Porque é bem diferente falar do preço do arrendamento há um ano atrás, quando chegou Renan e Michele, e o preço atual. E a notícia que a gente tem para dar a vocês não é tão boa, porque realmente os arrendamentos subiram muito. É muita gente querendo imigrar para Portugal, não só do Brasil, por exemplo, os países africanos de língua portuguesa também tem muita gente migrando para Portugal, tem esse pensamento, né? Então é normal, é a famosa lei da oferta e procura. Então, como tem muita gente procurando locais para morar, o preço dos arrendamentos acabam subindo bastante, né? Por exemplo, a gente estava morando num T0, como vocês viram no vídeo anterior, né? E a gente entrou nesse T0 pagando 400 euros, como explicamos. Depois, até a luz era por fora, né? Fizemos um acordo para ficar tudo incluso por 500. Mas tinha gente morando no nosso próprio prédio pagando 640. Porque veio um período um pouco depois da pandemia. E isso já subiu bastante os preços. Quando nós chegamos, começou a aquecer esse mercado. Então, pra gente procurar, não foi difícil, como nós explicamos, achamos rápido e o preço também estava mais acessível. 500 euros o que a gente pagava, né, no T0. É barato para um T0? Não é barato. Porque na época que eu estudava, no caso, há 2 anos atrás, a gente via por 350, 400 euros. Então, realmente já estava aquecendo o mercado, né, pós-pandêmico, esse período pós-pandêmico, e hoje, em 2022 ainda, está bem aquecido o mercado, bem alto os valores dos arrendamentos. Tem T0s que a gente já viu o preço a 750 euros, né, bem altos. Tudo é uma questão de pesquisa, a gente já viu, por exemplo, T2, T3, aí a 800 euros, os 900, 1000, e você pensar uma casa com 3 quartos, né, realmente é um valor acessível, né? Mas de fato deu uma subida considerável essa questão dos arrendamentos nesse momento, né? E por isso que a gente fala muito da palavra planejamento, a palavra-chave dos nossos vídeos, o planejamento. E como vocês bem lembram em alguns vídeos atrás, resolvemos vir com um valor que iria nos sustentar durante 6 meses. Hoje, até por essa questão do arrendamento, o que a gente indica, se a pessoa tiver uma condição, é vir com um valor superior. A gente citou que foram 6.000 euros que chegamos a Portugal, então se puder vir com um pouquinho mais. Outro dia mesmo estava conversando com um amigo, pensando nessa imigração, ele falou que está planejando vir com 10.000. Eu falei, é muito bom, é um valor bom para chegar nesse momento, porque com esse aumento, principalmente da questão dos arrendamentos, é bom você se calçar um pouco mais, né? Ter um poder financeiro um pouco maior. É isso, gente. Quando a gente fala a questão do arrendamento, o arrendamento, o aluguel, ele é onde vai a maior parte do seu salário. Para a gente pensar no salário mínimo atual de 2022, de 705 euros. Você pagar um aluguel de, vamos botar uma média de 600 euros, é bem puxado, assim, comparado a uma pessoa trabalhando. Você consegue vive no limite, porque uma compra mensal, assim,
bate mais ou menos 150 euros por aí, um pouco menos, depende. Um pouco mais. Depende. Nós vamos fazer também um vídeo sobre o mercado, né? Verdade. O quanto que mudou, assim, o mercado, tanto de quando a gente veio para cá. Mas o arrendamento, ele leva maior parte do seu orçamento. Então, é uma parte muito importante. O que tem acontecido? Como tem vindo bastante imigrantes, como a Renan está dizendo, está falando, então a procura está muito grande e os proprietários, os senhorios, como falam aqui, eles aproveitam desse momento, obviamente, né? Como qualquer pessoa aproveitaria, não de má fé, mas assim, de ganhar com o seu negócio. Então, um aluguel que era 500 euros, hoje ele acha quem arrende, quem alugue por 800. Então, para ele, realmente é mais vantagem, né? Quanto a isso. E muita gente pergunta, mas num T1 eu não pago 800 euros, mas vai ter quem pague, né? Então, acaba tendo essa situação, é inevitável. O preço acaba aumentando bastante, né? Tem até uma questão que muitas das vezes o proprietário ele pede muitas rendas, muitas calções, né? Mas a Michelle vai até explicar um pouco melhor. É algo que saiu justamente para tentar coibir esse pedido elevado de calções, de rendas para a pessoa que está tentando aí arrendar um apartamento. Antes de falar sobre isso, não sei se vocês perceberam que mudou um pouquinho a luz do nosso cenário. Chegamos aqui, estava chovendo, tudo nublado. Agora abriu um céu azul e o sol resolveu aparecer. Então vamos aproveitar que é o momento do outono. É verdade. Desculpe aí a mudança um pouquinho na luz, mas é isso, o sol resolveu dar as caras. Daqui a pouco ele vai embora de novo, mas vamos aproveitar. Vamos aproveitar que não está chovendo. Então, gente, quanto aos arrendamentos, a questão dos calções, o que são calções? Aqui falamos rendas e calções. Renda é o valor do aluguel e calção, normalmente, é o mesmo valor do aluguel, só que como uma garantia. Como funciona? Quando nós arrendamos o Alter Zero, nós falamos isso no outro vídeo, nós pagamos uma renda e um calção. Nós entramos, pagamos o mesmo valor, que na época era 400 euros, então foi 400 por mês, entramos, pagamos o mês para entrar, no caso entramos em outubro. Então até 15 de novembro nós já tínhamos pago, né, a entrada, e o calção é quando terminaria. O contrato seria devolvido, caso não tivesse nenhum defeito, nenhum problema no local, né, não deixasse nenhum prejuízo. Então o calção serve para isso, uma garantia, para caso tenha que ter algum reparo, pintura, estrague alguma coisa, o proprietário não sair na desvantagem. Então aqui, o que tem acontecido muito, principalmente esse ano, principalmente um pouquinho depois do que a gente veio aqui na nossa época, quando a gente chegou não era assim, graças a Deus. A pessoa chega para arrendar um lugar, visitar, e o proprietário fala, 2 rendas e 2 calções. Assim, um pouco puxado, mas o normal é esse. E aí chega uma outra pessoa e fala, eu dou 3 calções. A outra pessoa fala, eu dou 5 calções, eu dou 1 ano de calção. O Renan vai contar um caso que nós perdemos um lugar por causa disso, mas ele vai explicar já. Mas então, era tipo um leilão, quem dá mais leva. Então, quando o Renan fala que, eu não dou 800 euros num T1, se você chegar aqui no desespero e não ter para onde ir, e for isso que aparecer, infelizmente você vai dar. Então, a questão do planejamento, de ter uma reserva de segurança, alguma coisa assim, é para esses momentos, é para você não ser ludibriado ou pegar a primeira coisa que aparecer só no desespero. Então, conta um pouquinho como é que foi desse lugar que nós perdemos. Foi engraçado, né? O pedido era de 2 rendas, né? E um calção. E eu cheguei conversando, na época a gente não tinha condição de pagar essas 3 rendas. E era um T1 muito bonito, assim, encantador. E eu perguntando, né, a pessoa que estava explicando, inclusive era um brasileiro, né, era responsável de uma imobiliária, mas ele era brasileiro. Eu falei, olha, 3 rendas pra gente complica um pouco, a gente queria vir para 2 rendas. Ele falou, a negociação são 3 rendas, mas é difícil pensar abaixo disso, porque teve uma pessoa que já me ofereceu 1 ano e levou, porque ela chegou possivelmente muito bem preparada, com recurso financeiro, não era um valor muito alto, se eu não me engano era 650 euros, né, com algumas contas já inclusas, e pagou 1 ano ali do aluguel e vai ficar 1 ano sem se preocupar com isso. Acabou levando a casa, outro dia eu até passei, dei uma olhada assim pela frente, a casa era bem bonita,
Mas é isso, a pessoa chegou com um poder de compra maior. Talvez se fosse a gente, chegando naquele momento em Portugal, a gente faria o mesmo. Mas ali a gente já estava morando há algum tempo em Portugal e não tinha esse valor todo. Então por isso aconteceu de a gente acabar perdendo essa oportunidade. Falando nisso, o governo português, inclusive o parlamento português, aprovou agora, dia 25 de novembro, uma lei que proíbe, inibe aos proprietários de pedirem mais do que 2 calções ou 2 rendas. O limite agora são 2 rendas ou 2 calções. Isso vai funcionar na prática? A gente não sabe. Mas possivelmente não. Porque se ele me pede 2, eu vou dar 2. E chega alguém e fala assim, eu sei que é 2, mas eu dou 5. Ele vai dar prioridade para essa pessoa. Mas enfim, o parlamento está tentando contornar essa situação, controlar essa situação, que foi aprovada agora dia 25 de novembro. É verdade. Como falamos, isso é a teoria. A prática, pessoal, venham preparados para não ser isso. Porque tem muita gente que faz acordos, né, sem contrato, e às vezes é porque quando um senhorio precisa fazer o contrato, ele acaba indo nas finanças e pagando mais, paga mais impostos, né? E se você faz um acordo sem contrato, que a gente não indica, muito cuidado, ele acaba não precisando comprovar esse valor nas finanças, né? Mas pode acontecer em determinado momento uma confusão de ele querer te tirar da casa porque não tem um contrato, não tem uma garantia, um recibo que você está pagando a ele. Então a gente até chama atenção para isso. Então, na teoria, o governo realmente está tentando coibir o que a gente acha até um abuso, né? E essa questão de 5 calções, 6 calções, então o governo tenta coibir. Na prática, a gente sabe que não vai mudar muito. Então, venham calçados financeiramente para, se for necessário, pagar 6, 7 rendas altas, que infelizmente hoje o arrendamento está muito alto. Mas, em compensação, você também tem a garantia de ficar 6, 7, 8, 1 ano, meses ou 1 ano na casa. É uma garantia legal. Você não vai se preocupar nesse período em pagar o aluguel, o arrendamento, só daqui a 1 ano, numa possível renovação, ou se você quiser mudar de casa. E o seu dinheiro, né, o dinheiro que entra no seu salário, ou ordenado, como chama aqui, você se preocupa com outras coisas, com a sua alimentação, com o lazer. É algo que tem seu ônus e seu bônus. Então, é uma situação que a gente alerta muito para você vir preparado. Justamente, os valores estão um pouquinho acima de alguns anos atrás, poucos anos atrás, para falar a verdade. Gente, isso nós falamos do Porto, né? Que nós moramos no Porto. Bem lembrado. Mais uma vez, vamos pesar isso, porque talvez outras cidades, sim, mais para o interior, enfim, não seja dessa forma, né? Muito bem lembrado pela Michelle. A gente está num dos principais centros de Portugal. Então a gente está falando da cidade do Porto, que tem um valor de fato elevado. Talvez só Lisboa seja mais elevado do que o Porto. Então a gente está falando, mas eu vi em Aveiro, eu vi em Leiria, que o preço é menor. Com certeza o preço é menor. A gente está tirando uma base do local onde vivemos, que é o Porto. E é isso, gente. Isso foi um pouquinho da explicação nossa de hoje, né, sobre como funcionam os arrendamentos aqui. Fiquem ligados que vem mais vídeos por aí. Valeu, galera. Tem aquela cena pós-crédito maneiríssima. Valeu. Tchau, tchau. Tranquilamente, o que a gente fala para vocês é ter um pouquinho de paciência, né? A gente já fez a nossa há 1 ano e ainda está aguardando para uma análise do CEF. É normal, desde quando infelizmente veio a pandemia, essa demora para conseguir a residência aumentou. Era questão de 1 ano, 1 ano e meio para conseguir.